para pensar, o mundo estava super acelerado, então num frenesi absoluto, né, de quantidade, de êxito, de acúmulo, e tudo isso foi colocado à prova. Né, a gente recebeu essa sacudidela. Ontem eu falei para vocês um pouco daquilo que eu acredito, né? Eu acho que a gente é que provoca, que a gente cria esse cenário no qual a gente habita, no qual a gente vive, as pessoas que a gente atrai, é tudo obra nossa. Então a gente está executando nosso poder pessoal e de estar criando essa realidade. Tem gente passando muita dificuldade, tem gente passando. Tem gente que nesse momento tem muita prosperidade, porque os seus negócios de alguma forma estão relacionados com necessidades criadas pela crise. Então tá tudo certo. Acho que é assim que é mesmo. Tá aí, 8 passos para impulsionar o seu crescimento pessoal. Quantos cabelos você cortou na semana passada? Não sabe, né? Fala a verdade. O nosso primeiro passo: tenha metas claras e mensuráveis. Que palavra é essa? Mensuráveis. Aquilo que pode ser medido. Então fica difícil se eu tiver uma meta assim, eu quero cortar mais cabelo, eu quero ter agenda cheia. Tá, o que é agenda cheia? Quantas pessoas você precisa para você terminar o dia satisfeito? Então, gente, no momento que a gente olha para esse ponto em específico e que a gente toma notas, eu falo para vocês que o milagre acontece, tá? O milagre acontece, então o simples fato de você olhar para isso. Terça-feira eu cortei 17 cabelos, anota lá. Quarta-feira eu cortei 13 cabelos. Quinta-feira, à medida que os dias vão passando, você começa a compreender o comportamento do mercado também, que época do mês seu cliente vem mais, né? Quando o cliente pode contar, quando que você pode contar mais com a vinda desse cliente até você. E aí você não fica com a cabecinha cheia de minhocas, imaginando que você não está dando certo, que o salão vai quebrar, que o mercado não sustenta mais a sua carreira, esse tipo de coisa. Metas claras e mensuráveis. Então, quantas mechas você precisa fazer? Quantas escovas você precisa fazer? Quantos tratamentos você precisa fazer? O simples fato de você acompanhar esse número cria para você um objetivo. Tem um termo que vai ser muito usado a partir de agora, que é chamado de Data Driven. O que é isso, gente? São negócios, são carreiras que são tocadas de acordo com informação. Informação clara, tipo essa. Simples assim. Então, se você é um cortador, tá comigo aqui agora, é simples. Basta que você acompanhe quantos cortes você fez por dia e você começar a perceber, puxa, que percentual da minha energia, do meu tempo ainda ficou livre hoje. Quanto mais eu poderia ter atendido. Então a gente começa a ter uma ideia clara de que meta eu tenho para os dias. Por exemplo, sexta e sábado eu quero cortar 30 cabelos. De segunda a quarta, 17, 18 já é um bom número. Então fica atento para isso. Essas perguntas, essa questão numérica, você precisa ter na ponta da língua. O simples, quando a gente volta a nossa atenção para um ponto, uma característica, um detalhe, isso se transforma. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que eu aprendi com a minha mestra, com a Dulce Magalhães, e ela falava sobre isso, é assim, imagina que você juntou muito dinheiro para comprar um carro branco. E aí você recebeu esse carro, você lustrou ele, se preparou para dar um passeio, e no momento que eu saio com esse carro na rua, eu só vejo carros brancos e eu penso, não, pô, incrível. Como tem muito mais carros brancos. Claro, aquilo para o qual eu volto o meu olhar, ele se revela para mim. Né? Se você tem uma amiga, se você mesmo está grávida, se sua esposa está grávida, quando você sai na rua, é impressionante a quantidade de grávidas que você vê, as propagandas para bebê, os assuntos que surgem, quer dizer, a nossa atenção tá levando o nosso corpo, a nossa energia nessa direção. Então, gente, detalhe muito simples, muito fácil de aplicar, e eu quero, por favor, que você faça essa tarefa comigo ao longo dessa próxima semana, ao longo das próximas 3 semanas. Todo dia você vai anotar quantos serviços você fez e você vai começar a ter uma meta clara. Então, imagina que 10 cortes por dia é um bom número para você. Você de manhã já vai pensar nesses 10. Se você só tem 7,
Liga para uma cliente que possa estar querendo um encaixe, vasculha sua mente, volta sua energia para isso e você vai ver como isso se transforma, como esse 8º, 9º e 10º cliente podem surgir para vocês. Vou abrir aqui o chat rapidinho só para ver o que vocês estão pensando a respeito disso. E eu quero que vocês me falem aí se isso faz sentido, se dá boa. É isso mesmo, Cris, data driven, tá? Ou seja, muito do que a gente vai falar aqui tem alguns aspectos que são comportamentais, mas muito do que a gente vai falar tem a ver com isso, né? Por exemplo, o nosso primeiro passo para revolucionar a sua carreira, para você ter mais resultados. Então, eleja um formato que seja data-driven, baseado em dados. Então, a gente vai trazer, a gente precisa ter muito claramente, porque se eu perguntar quantos cabelos você gostaria de ter cortado hoje, você não pode ter essa dúvida, sabe? Isso precisa estar claro para você assumir essa postura de quem está conduzindo a sua carreira e não de quem está sendo levado pela correnteza. Hoje tem movimento, amanhã não tem, talvez, né? Talvez amanhã. E quem está tocando uma carreira de uma maneira séria, né? Levando uma carreira como vencedor, a gente trabalha por metas. Se eu só fico esperando o pedido entrar, não acontece. E era assim que o nosso mercado era antes, né? Muitos de nós, a gente se arrumava, preparava o lugar e ficava esperando o cliente chegar. Gente, ó, esse tempo acabou, tá? Você precisa correr atrás dessa clientela, você precisa lembrar eles que você existe, né? Eu preciso correr atrás do meu cliente, eu preciso projetar a minha carreira, e essa é uma maneira muito fácil, muito simples, e olha, eu garanto para vocês que funciona. Faz o teste e compartilha comigo depois, tá? Redes de relacionamento. Eu quero que você lembre o seguinte, ó, essa foto aí é só para você lembrar quantas pessoas que você atinge com o seu trabalho, tá? Muitas vezes, para pensar, se você não vai no seu salão, por exemplo, né? Eu afeto o trabalho dos coloristas, eu afeto o trabalho das recepcionistas que vão ter que ligar para os clientes e tentar resolver essa situação. Eu vou ser um cliente a menos para o Uber que vai me levar até o salão, eu vou gerar menos movimento para o salão, que terá menos resultado, que comprará menos insumos e assim por diante. Então é muito legal a gente lembrar, é um lembrete bobo, mas que a gente não está sozinho. Tá? Mesmo quando você pensa assim, poxa, eu trabalho só, a gente sempre move uma quantidade de recursos humanos, principalmente, enorme. Então é muito legal da gente pensar isso aqui, ó. Passo número 2, a dica que eu daria para você projetar a sua carreira de um jeito muito mais legal, com coisas simples, coisas que você vai dizer, pô, Renato, isso eu posso fazer. Revele um sistema de trabalho constante e claro. O que isso quer dizer, gente? Primeira coisa, tem um sistema de trabalho. Ou seja, quem trabalha contigo, falando dessa primeira esfera, sabe exatamente o que esperar de você. Para você ver como esse pode ser um detalhe muito importante que você não está levando em consideração. Quer ver? Imagina que você tem uma cliente super difícil, que ela chega no salão e fala assim, olha, amanhã eu vou pegar um avião muito cedo, então eu gostaria de iniciar uma escova às 8 horas da manhã. Mas olha, é muito importante essa viagem, eu não posso me atrasar nem um minuto. A recepcionista vai pensar assim, na cabeça dela, ela vai pensar, poxa, quem que nunca está atrasado? Então, ninguém gosta de trabalhar com alguém que você não sabe o que esperar dessa pessoa. Poxa, o Renato um dia chega bem-humorado, no outro dia chega virado num louco, mal-humorado, ranzinza, rabugento. Num dia ele conversa com os clientes, valoriza, os clientes saem apaixonados pelo jeito que ele conduz a experiência, e no outro dia ele é seco, fala pouco. Ninguém gosta de trabalhar com alguém assim, percebe? Porque a sua equipe está colocando a sua carreira nas suas mãos também. Então, é importante que a recepção confie em você, que os seus auxiliares saibam o que esperar de você, que os seus fornecedores saibam o que esperar de você. Então, para pensar, eu trato bem o meu fornecedor num momento, no outro momento eu não ligo para ele. Então é preciso pensar, gente, que tudo que a gente faz, a gente está criando reverberação, né? Então uma ação minha vai desdobrar em várias ações seguintes, não por isso que é tão importante
que você tenha um sistema de trabalho claro. As pessoas sabem como você funciona, as pessoas passam a contar com isso, e aí não dá para criar variações. Faz sentido para você? Com relação ao tempo, gente, isso é fundamental. Tá? Então eu tenho um sistema, eu costumo falar para os meus alunos, corte sempre o cabelo no menor tempo possível. No menor tempo possível. Quanto é o seu menor possível? Você que está me assistindo agora pode pensar, puxa, eu preciso de 1 hora para fazer um corte bem feito. Tudo bem. Outros vão dizer, olha, eu preciso de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Está muito ligado ao nível de experiência que você tem. O principal é o seguinte, faça sempre no menor tempo que você possa. Porque assim, olha, o cliente já sabe o que esperar de você, aquele cliente que indica o seu trabalho também possivelmente vai falar isso, vai dizer, olha, esse profissional corta muito rápido, mas trabalha super bem, é um cara bacana, tem uma comunicação boa. Então, que características que eu quero projetar no mercado para que eu seja reconhecido por essas características? Quanto mais constante esse personagem é, melhor. Trabalhar com gente bipolar, gente, é estresse para todo o time, derruba os resultados da equipe e eu garanto para você que derruba os seus também, né? Importante que a gente perceba o quanto isso afeta toda a equipe, a clientela, as pessoas sentem, os clientes também passam a conhecer você e eles sabem o que esperar de ti. Então, só para recapitular, primeiro ponto, o que a gente falou mesmo? Metas. E que essas metas, gente, sejam mensuráveis, ou seja, que você pode medir. Não é dizer eu quero cortar mais, eu quero bombar, eu quero fazer muito dinheiro. Quanto é muito dinheiro? Quanto? Ah, você quer 1.000, 2.000, 3.000? Coloque um número e acompanhe. Eu garanto para você que o simples fato de você olhar para isso, você pode esperar uma variação de pelo menos 10, 15% a mais, porque você está consciente sobre os resultados que você cria. Nosso segundo ponto, deixe claro que tipo de profissional que você é e procure a constância. Procure a constância, medita, corre, reza, toma banho de sal grosso, faz o que for necessário para que você chegue na sua melhor condição. Ontem aconteceu uma coisa incrível, a aula do YouTube foi super legal, eu tentei editar na própria plataforma do YouTube e eu fui tendo uma série de erros. Sabe que hora eu fui dormir? 3 e pouco da manhã. Travou o site, né, o YouTube, e eu perdi todo o material, perdi tudo. Cara, eu fiquei tão mexido, era 4 e pouco da manhã, eu tava fritando na cama ainda. Acordei cedo, trabalhei, me preparei para isso, tomei mais café, possivelmente quando acabar essa aula aqui eu vou estar destruído, mas nesse momento eu tô compartilhando isso com vocês para que vocês lembrem que todos nós temos desafios, não é? Então, olha, eu olhei aqui no espelho e pensei, nossa, minha cara tá muito derretida, eu dei o meu melhor para estar gerando essa melhor condição. Por quê? Você merece, você é meu cliente nesse momento e eu quero que você tenha essa experiência. E se fosse você do outro lado? Né? Quantas vezes a gente chega desanimado, a gente chega visivelmente perturbado. Então leva isso em consideração, tá, gente? Faz muita diferença, porque quanto mais as pessoas conhecem você, elas sabem o que esperar de você, elas passam a contar com você. Essa é a terceira parte, tá bom? Ela fala do seguinte, tenha clareza sobre quem são seus parceiros e seja fiel, tá? Para você gerar, gente, olha só, não existe terreno fértil, terreno que possa dar bons frutos, se esse terreno não for sedimentado sobre confiança, tá? Sobre crença. Então, assim, olha, o meu auxiliar conta comigo. Eu sei que a minha performance interfere nos ganhos dele. Então, meu auxiliar sabe que eu estarei lá. Ele sabe que eu vou chegar preparado, que eu vou estudar o meu estoque junto, antes. Se ele sabe que pode contar comigo, em algum outro momento, pode ser eu a pedir ajuda. Ter clareza sobre quem são seus parceiros, mapear a sua equipe, saber com quem você pode contar. Quem é que aguenta a pressão na sua equipe? Sabe, quando o circo tá pegando fogo, tá tudo atrasado, você tá muito ferrado, tem uma cliente que já tá dando piti, ela tá assim, a ponto de ficar chateada, e aí eu sei assim, puxa, vou chamar o Rafa, que trabalha na minha equipe, porque o Rafa é divertido, ele é falante, ele é palhaço, ele gera um ambiente alegre ao redor dele, então eu falo, Rafa, me ajuda, cara, faz essa escova aqui pra mim, bota essa cliente pra rir, conversa uma coisa legal com ela. Faz sentido isso que eu tô falando? Então, se eu sei quem são os meus parceiros, porque claro que não existe perfil perfeito sempre. Um comportamento que é adequado em algum momento pode não ser para outro.
Imagina que eu vou fazer um atendimento na casa de uma família muito importante. Eu vou na casa do governador cortar o cabelo dele e da esposa. Quem que eu vou levar? Talvez da minha equipe, o profissional que é mais expansivo, mais divertido, mais falante, ou talvez a pessoa que seja mais sóbria, mais quieta. São exemplos bobos, exemplos a esmo, mas eu tenho certeza que se você vasculhar aí, você vai ver que na sua caixa de ferramenta tem muitas ferramentas boas para serem usadas em momentos especiais. Eu ofereço ajuda e eu sou ajudado. Eu desconheço uma forma melhor de construir uma carreira. Então, se você tem compromisso no lugar que você trabalha, com as pessoas que você trabalha, é muito legal que você possa criar esse ambiente de cooperação e não só o ambiente de competição que a gente vê em alguns lugares. A gente passou a acreditar que para eu ter resultados, eu preciso sofrer, eu preciso dar o meu melhor, porque eu acredito no sofrimento, então eu acordo cedo, eu tomo banho frio, eu fico até tarde. Ó, trabalhar com a cabeça, você vai ter muito melhores resultados do que trabalhar só com os músculos. Então eu vou usar isso a meu serviço. Eu vou atrair os clientes que apreciam o meu trabalho, o tipo de personalidade de cliente que eu gosto de trabalhar. Então, eu sempre imagino, tá? De manhã, quando eu chego no meu salão, eu imagino que eu estou emanando um chamado para clientes que gostem de mim, que gostem desse meu jeito falante. Eu normalmente tocava nas pessoas, eu sou bem acelerado e gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto de conversar. Então, eu preciso atrair esse tipo de pessoa, não é? Então a gente não pode ser do jeito que todo mundo gosta, né? À medida que a gente vai criando uma densidade do nosso personagem profissional, a gente sente mais a vontade de ser como a gente é. E muitas vezes a gente se surpreende do quanto isso funciona, do quanto isso é legal. E o nosso passo número 4 tá aqui, a imagem da bolha, que eu adoro, que eu acho muito lindo, eu adoro essa imagem. O que é a bolha, gente? É gerar aquele ambiente especial na chegada do seu cliente. Por quê? Um erro grave que a gente faz é lá no meio da tarde, 4 horas da tarde, meu pé já começa a doer, tá batendo aquela fominha do café da tarde, então eu tô super corrido, eu não consegui comer direito, já vai dando um mau humor, e eu esqueço que a minha cliente das 4 horas, ela idealizou esse nosso encontro. Ela ouviu falar de mim, ela ouviu dizer que eu era um cara maravilhoso, ela certamente imaginava que eu fosse uma coisa maior, cabeluda, tá? E quando ela chega no meu salão, ela vai pensar, pô, mas é só essa coisinha que é o Renato. Então, já basta as coisas que inevitavelmente a gente vai decepcionar alguns clientes, tá? Com o nosso jeito, com a nossa... Não sei, eu gosto de pensar que nunca... as expectativas são correspondidas, porque na ideia do seu cliente sempre tudo é muito melhor, né? Ele esperava que o ambiente estivesse perfeito, que o sol estivesse lindo, que quando ele chegasse no salão você estivesse 100% disponível esperando por ele, e nem sempre isso vai acontecer. Em alguns momentos ele vai chegar no salão, você está atrasado, você está finalizando um outro trabalho. Então a gente precisa compensar essas situações que podem gerar decepção. Um outro fator que vale a pena a gente considerar é a curva emocional do cliente. A cliente marcou um horário com você, ela criou toda essa expectativa, mas durante o trajeto ela pegou um trânsito horrível, ela recebeu uma fechada no trânsito, alguém xingou ela já vem com aquele impacto emocional, ela traz para o seu salão. E você pode perguntar assim para mim, pô, Renato, não é justo, o que tem a ver com isso? Não sabe brincar, não desce pro play, é assim. Tá? Nosso papel, gente, é de sermos curadores. Então essa cliente que chega chateada, que chega machucada, que chega agitada, o meu papel é curar. Como? Fazendo a bolha. E a bolha, a ideia da bolha é muito fácil. Imagina que a bolha é criar um espacinho no meio do caos, no meio da loucura do salão, que essa cliente se sinta absolutamente atendida por você. Dicas rápidas para não ser repetitivo. Evita fazer a entrevista através do espelho. Vem pra frente, olha lá no olhinho dela. Diz pra ela, diz o que você sente. Por exemplo, eu gosto de dizer, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. E não pode ser da boca para fora, tá? Porque o cliente sabe ler isso. Se não é verdadeiro, o seu cliente sabe. Então olha lá no fundo do olho dele e fala, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, afinal de contas é ele o rei daquele espaço. Sem o nosso cliente não adianta vidraça bonita, não adianta luminária de cristal, não adianta a melhor tesoura, bicho, a coisa não roda. Tá? A pandemia nos fez esse favor. Lembra que a gente falou ontem? Aquele que era muito bom, pode ser que não seja tão bom agora.
Aquele que era o rei, pode ser que não seja tão rei assim. Aquele que estava lá esquecidinho, pode ser que ele tenha as condições de ascender, de aparecer. E é isso que a gente está construindo aqui. Ó, eu não estou falando mágica nenhuma, né? Eu estou há 28 anos no mercado, trabalho nos últimos 16 anos como educador e tenho a pretensão de ser o melhor instrutor de corte no Brasil. Então, se você está me assistindo e ainda não é meu aluno, sinto te dizer, você está perdendo tempo, vem para cá, vem para a família Criadores de Imagem. A Cris está comigo no chat, então é só escrever para ela: Cris, tenho interesse. A gente vai entrar em contato com você e explicar por que você precisa ser o nosso aluno. Sem purpurina, sem mágica, sem macete. É entender a técnica e ficar livre para ela. Desenvolva suas capacidades de relacionamento e comunicação. Vou comentar com vocês uma coisa que esses dias a minha esposa me falou. Ela falou assim: pô, Renato, é impressionante que assim, ó, o cliente que chega no salão novo, ele sabe que você é bom. Como que você faz isso? Fala isso para os teus alunos. E eu confesso para vocês que eu fiquei refletindo sobre isso e eu não sei o que fazer. O que eu procuro fazer é manter sempre na minha consciência a responsabilidade que eu tenho de não parecer que eu estou desmontado, de não parecer que eu estou desmotivado, mesmo quando eu estou, porque todos nós temos as nossas variantes, né? Então tem dia que eu estou mais feliz, tem dia que eu estou com tudo e estou divertido, e meu campo de influência, meu campo de magnetismo tá no máximo, e outros tempos a gente não tá assim. Então eu já falei isso pra vocês, já compartilhei, né? Eu gosto muito de ver o site www.sonoticiasboas.com.br, é muito legal. Gosto de ver essas bobeiras, esses vídeos engraçados no Insta, no TikTok. Eu gosto de coisas que me movam pra cima, porque eu encaro o dia do salão como se fosse um palco. Eu sei que quando eu entro lá, não faz sentido, né, quando meu cliente diz: e aí, Renato, como vão as coisas? Eu vou dizer: pô, tô com a dor aqui nas costas, cara, você acredita que eu emprestei um dinheiro, o cara não me devolveu? Pô, qual que é, né? Então ali é palco, né, você quer ser vendedor. Então, pô, eu tô bem, tô muito bem, eu tô inspirado, eu sei o que fazer, as minhas ferramentas estão organizadas, essa postura interna, essa postura aqui faz com que as pessoas consigam ler você. Talvez essa seja a resposta a respeito da reflexão que a Dani me provocou. Quando eu falei: puxa, eu vou dar esse curso, né? Quais são os elementos que eu poderia trazer para essa nossa conversa que faria sentido, para não ficar lugar comum, entendeu? Tipo, seja o seu melhor, faça um milagre. Sinceramente, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito em constância, em regularidade, em você perceber algo que dá certo, insiste nisso, e aí começa a brincar com pequenas variantes. Mesmo que você goste de algumas dicas que eu tô te dando aqui, a partir de amanhã você vai fazer tudo isso e possivelmente você não vai ter respostas. Lembra do tempo, gente, de desenvolvimento de uma semente jogada no solo. Você joga essa sementinha no solo, ela vai ser regada, daqui a uns meses é que ela vai dar resultados. Então eu falo, tudo que a gente faz pro bem vai dar resultado daqui a 6 meses. Tudo que eu faço pro mal vai dar resultado daqui a 6 meses. Experimenta eu começar a chegar atrasado, não conversar com o meu cliente, não me importar muito se ele gostou ou não, porque eu acredito que eu sou um artista e o cliente está sendo agraciado com a minha arte. Gente, cuidado com essa postura, isso aí acabou. Isso acabou. E olha, aqui pra nós eu dou graças a Deus. Tem muita atitude arrogante na nossa indústria, coisas que a gente se envergonha. Mas eu acredito em serviço, técnica e serviço. Se eu quero cortar um cabelo, eu não quero um artista que corte meu cabelo. Eu quero um técnico, eu quero que o cara saiba o que tá fazendo, pra quê, por quê, como, pra eu ter os melhores resultados possíveis. Ah, Renato, você quer dizer que a gente vai massacrar a nossa arte? Claro que não. Se eu entendo a técnica, se eu tenho clareza nas ferramentas a serem usadas para atingir um resultado ou outro, eu posso, inclusive, largar a mão da minha sensibilidade, da minha arte, de um jeito divertido, de um jeito que conduza o cliente através de uma experiência. Nós estamos falando aqui de desenvolver as capacidades de comunicação e relacionamento. Você acha que ser arrogante, você acha que ter o nariz empinado vai fazer algum bem para o seu relacionamento? Para os seus relacionamentos? Então, na família, na amizade, com os colegas de trabalho, com os fornecedores. Para pensar nessa grande rede que a gente move. E a gente precisa conciliar todas as condições para o nosso crescimento. Falei de plantas, agora eu fiquei pensando nisso, né? A planta precisa de uma quantidade X de água, de uma quantidade X de umidade, de uma quantidade X de sol. E assim é conosco também.
Então não pensa que você consegue só através do seu esforço. A gente precisa contar com ajuda, tá? A gente precisa de ajuda. Então quem nos ajuda? A recepção que acredita no meu trabalho, marca clientes para mim. A minha equipe que me apoia, confia em mim, conta comigo. E por aí vai. A gente poderia falar em várias outras circunstâncias, né? Mas a gente precisa de apoio, tá, gente? Ninguém cresce sozinho. Tem mesmo, conheço pelo menos 2. O quê? Ah, gente arrogante tem muito mesmo, né, gente? Mas sabe o que acontece? Ó, vou te falar, hein? Essa postura tá fadada ao desaparecimento. Eu conheço tanta gente legal, aliás, conheço muito mais gente legal do que gente arrogante. Tem muita gente boa que é super de boa, tem uma postura cooperativa, gente que acredita que a união faz a força, que respeita, que... Então, eu acho que tem muito mais gente legal. Só que, como a gente falou ontem, a gente tem o péssimo hábito de hipervalorizar o ruim, né? Então, pô, eu conheço um monte de gente legal, nem comentei nada sobre isso. Aí conheço alguém que é bem sacana, que é bem cuzão, que é arrogante, eu hipervalorizo essa condição. Todo o processo de comunicação vale a pena. Como que a gente comunica? Não é só através do que a gente fala. Mas imagina só que você chegou pra cortar e eu te recebo assim, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Hoje pelo menos eu não tô de pantufa e tal, né? Imagina que eu tô assim, ó, bem encostado, desanimado, e você tá contando uma história, ou eu tô assim, ó, uma carinha assim, né? Olha a diferença, né, gente? O corpo fala. Então, você está conversando comigo, você está contando a história do seu corte, você planejou aquilo, você pensou aquilo, é importante para você. Então eu tô, olha, postura corporal de quem está interessado, olhando firme, né? Tranquilo, sem demonstrar ansiedade, sem demonstrar pressa, sem demonstrar que, nossa, como eu queria estar fazendo outra coisa, como eu queria que atender um cliente mais fácil, mais interessante. Mas eu tenho certeza que em algum momento você já pecou com isso. Porque eu já também, muitas vezes, tá? Então esteja atento. A gente precisa desenvolver a nossa capacidade de comunicação e de relacionamento. Isso vai ser fundamental, gente, num mundo pós-pandemia. As pessoas têm uma necessidade, têm uma carência enorme. Elas chegam no salão machucadas, com medo. Durante alguns anos, nós acreditamos que o Instagram resolveria tudo. Não, eu coloco meu trabalho no Instagram, 500 milhões de pessoas vão me procurar e boa. Acabou. Acabou essa história, né? Tudo bem, a pessoa pode até ser atraída pelo teu Instagram, mas ela quer ver que aquela pessoa que tá lá para receber ela é de verdade, que é considerativa, que tá no horário, que tá organizada, que oferece segurança... como se fala? Segurança biológica, né? Então ele tem cuidado com... Ele tem cuidado com as coisas, é fundamental, gente, acabou, tá? Essa historinha de que, deixa eu ver, tem uma luz em excesso aqui, não, acho que é assim mesmo, tá tudo certo. Vou diminuir um pouquinho essa luz aqui, tá? Rapidão, peraí. Tem muito material no YouTube também, coisas legais, coisas simples que você pode fazer para que a gente tenha uma comunicação mais eficaz. E lembra, gente, você fala, pô, mas eu sou meio tímido, eu não gosto de falar enquanto eu trabalho, tudo bem. Lembra que o seu corpo fala, os seus materiais falam, a organização do seu trabalho fala, tudo isso é comunicação. A capacidade de relacionamento é que eu acho que é fundamental e talvez nisso a gente esteja pecando. Porque para pensar, gente, as redes sociais, tem até um ditado que eu gosto muito, que fala assim, rede social é muito legal para aproximar quem está longe e afastar quem está perto, não é? Então, ó, você que está aí do outro lado do Brasil, a gente tem aqui alunos que comentaram de Boston assistindo nesse momento, né? Então, gente lá do outro lado do mundo está aqui pertinho de mim. Mas quem tá aqui comigo, talvez meu filho esteja querendo falar comigo, eu falo assim, para encher o saco, moleque! Mentira, já fui bem bonzinho com ele. Aliás, a pandemia fez isso, né? Essa hiperexposição do relacionamento familiar, nossa, foi difícil no começo, mas eu tô curtindo muito, curtindo estar com as pessoas, curtindo estar com meus amigos, sinto muita saudade dos meus amigos, sinto muita saudade dos meus alunos e da rotina de sala de aula, que sempre foi a minha principal rotina, né? Então tô morrendo de saudade de vocês, quero que a gente se veja em breve. Passo número 5, estude. Estude, gente, porque o tempo passa muito rápido. Mas não para de estudar, faz tanta diferença. O estudo, o aprendizado é o elixir da juventude.
né, hoje eu atendi uma cliente que fez 70 anos e ela está fazendo um curso de fotografia na universidade, falando disso para mim com uma paixão, uma coisa tão inspiradora, que a pessoa realmente ganha um brilho de juventude, e eu até brinquei com ela, eu falei, olha, eu conheço alguns velhos de 20 anos e tive o prazer e a honra de atender vários jovens de 80. Isso não é verdade? Não tem menos a ver com a nossa idade cronológica e aquilo que a gente projeta em termos de paixão. Eu quero aprender coisas novas, eu tenho novos desejos, eu olho para dentro, eu estou empenhado no desenvolvimento desse patrimônio aqui. Então, desenvolver meu coração, o equilíbrio, o meu mental. E isso, gente, ó, se dá através do estudo. Então, né, para você que, assim como eu, de repente não tenha tido uma experiência acadêmica das mais agradáveis, né? Eu acho que a forma com que a academia é formatada, ela infelizmente não sabe lidar direito com pessoas de inteligências diferentes, o processo continua, 30 anos depois eu vejo o material escolar dos meus filhos, continua sendo da reprodução tipo papagaio, então uma pena, né? Poucos mestres fazem as perguntas certas, incentivam o aluno a pensar. A maioria quer só a resposta reproduzida. Algumas pessoas já perguntaram pra você, pô, Renato, você já pensou em desistir? Claro, muitas vezes. Às vezes eu fico com o saco cheio. E eu penso assim, cara, eu acho que eu não gosto mais disso. Tá? Já pensei várias vezes. E eu poderia ter sido muitas outras coisas. Eu gosto de foto, eu gostaria de ter sido músico, piloto. Tem um monte de coisa que eu gosto, né? Igual criança que quer ser tudo. Das muitas coisas que eu poderia ter sido, eu escolhi ser cabeleireiro. Morro de orgulho, sou muito grato porque eu construí uma carreira bacana, eu tive muitas oportunidades, eu viajei o mundo inteiro, muita coisa legal aconteceu. Eu posso oferecer uma condição de vida para minha família, condição de estudos para meus filhos, eu posso gerar emprego, renda e prosperidade para muitas pessoas. Então eu não sei quanto a você, eu posso falar daquilo que eu escolhi. Eu escolhi ser cabeleireiro. Se você é jovem, tá me ouvindo agora pela primeira vez, cara, vai! Poucas profissões recebem tão bem e com tanta prosperidade quanto cabelo, quanto beleza, tá? Segue firme, essa é uma excelente profissão. Mantenha a cabeça e as mãos ocupadas quando estiver no salão. Você pode ver que vários pontos se conectam, né? Mas, por exemplo, eu tô no salão, levei um bolo. Pô, tem a manicure que tá com cabelo pra fazer. Chamo ela, faz esse cabelo, fotografa, filma, arrisca coisas diferentes que você não poderia fazer com uma cliente, arrisca fazer com esse colega de trabalho, faz um SUS caprichado, mas filma, fotografa, faz stories. E eu vou assistir um vídeo bacana relacionado ao trabalho. Ter essa disciplina é muito legal, gente, da gente fazer coisas relacionadas ao trabalho. Quer dizer, eu me comprometi com aquela empresa que me recebe, tá? Seja lá um salão, uma sala, uma equipe, mas eu me comprometi com aquelas pessoas, elas contam comigo. Então eu preciso dar o meu melhor. Então como que eu faço isso? Estudando, estando conectado, trabalhando de fato. Aprender coisas, isso faz com que a gente continue num processo de crescimento contínuo e isso é insuperável, gente, porque o cliente nota. O cliente sempre percebe, pô, vocês estão inventando uma coisa nova. Tava assistindo uma live da Dani, e ela falando que em tempos de pandemia, a Dani é minha esposa, Dani Venâncio, se você não segue, tá perdendo tempo, ela é maravilhosa, manda muito bem. A Dani tava falando que em tempos de pandemia, quantos serviços e combos a gente criou. Só pra você ter uma ideia, nós criamos o FUS Exclusive, que é o seguinte, segunda-feira o cliente tem medo, não quer sair de casa, tá com medo de morrer com Covid, ele vai encontrar o seu profissional lá no salão, só ele e o profissional. Pô, um salão de 140 metros é o menor, o maior deve ter perto de 300 metros, sei lá, 200 e poucos metros, é um absurdo. E vai estar só o cliente e a pessoa lá, porque é um horário especial, ela paga um pouco mais por isso e a gente criou esse sistema. A gente tem a cadeira fora do salão, fora mesmo, na rua, no estacionamento, para aquela pessoa que tem medo de ficar em ambiente fechado. A gente criou o combo de produtos, então a gente pode mandar a coloração, o peróxido, a fórmula da pessoa, e se ela precisar de ajuda, a gente ainda atende assim como a gente está fazendo aqui para receber o cliente. Se você me perguntar, isso dá um lucro danado? Não, mas eu mantenho a equipe trabalhando, a gente mostra compromisso com uma gestão nova e se mostra flexível às necessidades que o ambiente propõe.
Que tal? Você percebe que muitas vezes uma coisa, ela não precisa necessariamente trazer resultado financeiro, mas ela vai trazer resultado como criação de imagem. A pessoa vai olhar e dizer, cara, nossa, esses caras são super criativos, eles estão sempre se reinventando. Isso faz diferença, tá? As pessoas querem ver a gente assim. Gi, seja muito bem-vinda. A gente precisa de sangue novo, de paixão, de gente comprometida com gente. Sabe o que você precisa ter de que é muito importante para essa área? Gostar de pessoas. Tá? Gente que gosta de gente. Parece uma obviedade, né? Mas não é, tá? Tem muita gente que é cabeleireiro, mas eu falo, bicho, vai trabalhar com demolição. Você precisa bater martelo numa parede, porque de gente você não gosta. Esse foi o nosso ponto número 6. Mantenha a cabeça em mãos ocupadas quando você estiver no salão. Ó, eu me comprometi a estar no salão das 10 às 19. Então esteja lá. Esteja lá, levou o bolo, faz alguma coisa. O cliente não foi, experimenta uma escova que você não conhece, enrola o cabelo com bob, faça coisas que você não costuma fazer e eu tenho certeza que esse tempo vai ser bem usado. Mantenha impecável seu local de trabalho. Impecabilidade. E reparem só, tá, gente? Preciso compartilhar uma coisa com vocês. Eu gosto de organização, mas eu sou desorganizado. E apesar de eu gostar de organização, para transformar um lugar bacana numa favela, é 5 segundos, tá? Quando eu vejo, tem coisa espalhada por todos os lugares. Então eu tô falando isso pra você e tô falando isso pra mim também. Não pensa que a gente tem tudo resolvido. E outra coisa, não pensa que se eu não tiver esses 8 pontos prontos, eu tô condenado a não ter resultados. Olha, eu sou desorganizado, eu tento não ser, mas eu compenso com um sorriso, com a presença, eu compenso com a atenção, com carinho e com a amorosidade. São características que eu tenho, eu as reconheço como presentes em mim. A pergunta para você é o seguinte, e você? Quais são os seus talentos especiais? O que você pode contribuir? Qual é a característica que quando você faz, as pessoas percebem que você se ilumina? Então essa é a questão, tá, gente? Não pensa, a gente tem essa mania ruim de imaginar que o outro tá pronto, que o outro é maravilhoso. Ó, aí um monte de gente fala assim, meu sonho é trabalhar com você. Trabalha uma semana que você desiste. Eu tenho um monte de defeitos, mas claro que eu vou esconder até o último momento. Eu não vou dar esse mole. Vou esconder o máximo pra você achar que eu sou maravilhoso mesmo. Para ter aquele espaço ali como um espaço sagrado, né? Então o cliente também percebe que você se preparou, né? Agora em tempos de segurança biológica, que o lugar está limpo, que está organizado, que não tem coisa jogada. Tudo isso também cria um ambiente como uma plantinha precisa de terra, ar, sol e chuva nas medidas justas. A gente precisa disso também. Eu tenho certeza que os seus talentos vão ser beneficiados por um ambiente organizado e um ambiente saudável. Porque senão a gente fica acreditando mesmo, olha, o lance é bombar no Instagram, eu vou fazer carão no Instagram, fazer cabelos lindos, faço fotos incríveis de loiros maravilhosos e isso vai garantir minha carreira. Talvez com o mercado como era antes, isso garantiu muita gente, mas olha, tá aí a realidade batendo na nossa porta e mostrando que fórmulas antigas podem ser que não funcionem mais. Essa fórmula que eu tô mostrando para vocês é uma fórmula de 28 anos, eu uso essa fórmula há 28 anos e vem funcionando. Cuide de sua equipe. E essa é maravilhosa, é uma das que eu mais gosto. Ensinar é uma excelente forma de aprender. Sabe esses 8 passos que a gente viu aqui junto? 8 coisas que eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar. Pode até ser que sua vozinha, sua mãezinha já tenha te dado algum conselho nesse sentido, uma professora. Então tenho certeza que não tem nada de novo aqui, tá? Mas experimenta ensinar esses 8 passos para alguém do seu salão amanhã. Chega lá e fala, pô galera, ó, assisti uma aula ontem, eu tenho esses 8 passos aqui, o que vocês acham? Olha aqui, lista aqui. Então o fato de você passar isso para frente é uma excelente forma de você aprender. Tá? Se você aprender um jeito novo de fazer uma escova, chama a galera, pô, olha isso aqui que bacana. E quando eu ofereço para alguém, isso volta para mim. Então, gente, lembra disso, ó, ensinar é uma excelente forma de aprender. Cuidar da sua equipe, também quando eu falo equipe, gente, são as pessoas que estão ao nosso redor, né? Quantas vezes nesse mês você já elogiou a sua recepcionista? Que é uma coisa que eu volta e meia falava bastante, agora já tem um tempinho que eu não falo isso. Elogia a tua recepcionista, bicho, ela que cuida de você, ela que tá lá preocupada em encher a tua agenda amanhã. Então, pô, passa por ela, ó, às vezes faz se tivesse gente da recepção aqui no meu salão, elas iam falar que às vezes eu faço isso mesmo, às vezes eu dou uma fugida na padaria para comprar uma coisa e volto com um bombonzinho, um chocolate, ofereço para elas, é suborno, né, para elas botarem mais cliente para mim.
Tá, gente? Mas é isso. É cuidar das pessoas. Por exemplo, essa questão da recepção. Às vezes chega um talento novo no salão e a pessoa fala assim, pô, Renato, eu precisava de mais oportunidades. Mais oportunidades? Pô, faz com que as recepcionistas acreditem em você. Faz o cabelo delas, mostra pra elas que você sabe o que tá falando, mostra pra ela o quanto você é um cara especial, que você sabe cuidar das pessoas, que elas vão se apaixonar por você e recepção apaixonada gera movimento. Concordam comigo? Você acha que faz sentido isso, galera? Deixa eu ouvir um pouquinho de vocês, tá? Quem tá aqui no chat pelo YouTube e por aqui também, ó. O Eduardo Moraes fala, fazer a diferença na vida das pessoas é algo incrível, concordo com você, meu irmão. Concordo contigo, Eduardo. A gente pode criar um caminho muito mais bonito quando a gente faz o bem. Isso parece tão piegas, tão lugar comum, né? Mas quando a gente cuida das pessoas, isso volta pra gente, né? Não tem como. Claro, compartilha, gente. Cuida de quem tá pertinho de você, porque você cria um campo vibracional de educação, de crescimento, de compromisso e de cooperação, que é algo muito sensacional, né? A gente é muito mais forte com alguém. Eu falo isso para vocês direto, falo isso para os meus alunos, né? Eu me sinto muito mais forte com a presença de vocês. Eu fico emocionado de pensar, cara, eu juntei essas ideias e tem gente que tá parando para ouvir. Então, olha que responsabilidade isso me traz. Deixa eu voltar só pra gente fazer uma revisão. E eu vou pedir para vocês, gente, como desafio, que a gente implemente. Eu adoraria que vocês, a gente tem usado isso, né? Tem usado o Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, eu tô como @RenatoFus, F de faca, U, zebra. Eu tô lá no Insta, chega lá, visita lá, tem muito material legal. Não deixa de visitar o meu IGTV, que é muito massa. Eu morro de orgulho porque tem muita coisa bacana por lá e vídeos de qualidade educacional excelente, tá? A gente não enche linguiça. E aí você já conhece um pouquinho do meu trabalho. Quero aqui fazer formalmente o convite. Se você ainda não é aluno da plataforma online do Criadores, cara, é muito legal. Pergunta pra quem já fez, tá? Você ouviu falar em Criadores de Mágica? Pergunta pra quem já fez. Você vai ter uma ideia de como que a gente trabalha, de quanta emoção, de quanto amor, de quanto esforço amoroso tem envolvido nisso, tá? Então, se você ainda não é meu aluno, por favor, vem ser. Eu aposto que você vai adorar. Vamos revisar rapidinho e o meu convite para vocês é que vocês tentem implementar alguma dessas ações. Me fotografa, filma, me marca, que eu coloco no meu perfil também. Então isso dá uma oportunidade que nós nos conheçamos, né? Hoje eu postei gente que me marcou com a hashtag Belo para mim. Continua valendo, tá, gente? Qual é a minha provocação? Você acha que o Instagram tá monótono? Que tudo que a gente olha é tudo igual? Cabelo com ondas claras nas pontas e aí você fica procurando coisas legais? Faz uma coisa legal você, faz uma coisa bem diferente, prende um rabo de cavalo bem alto, faz uma coisa bem diferente, uma foto que seja divertida, que seja bonita, que fale um pouco de você, coloca lá e marca a hashtag Belo pra mim, que eu vou estar lá, eu vou comentar, eu vou compartilhar, eu quero estar contigo nessa ideia, que a gente consiga frutificar nos apoiando, tá bom? Vamos revisar rapidinho e o meu convite para vocês é que vocês tentem implementar alguma dessas ações. Me fotografa, filma, me marca, que eu coloco no meu perfil também. Então isso dá uma oportunidade que nós nos conheçamos, né? Hoje eu postei gente que me marcou com a hashtag Belo para mim. Continua valendo, tá, gente? Qual é a minha provocação? Você acha que o Instagram tá monótono? Que tudo que a gente olha é tudo igual? Cabelo com ondas claras nas pontas e aí você fica procurando coisas legais? Faz uma coisa legal você, faz uma coisa bem diferente, prende um rabo de cavalo bem alto, faz uma coisa bem diferente, uma foto que seja divertida, que seja bonita, que fale um pouco de você, coloca lá e marca a hashtag Belo pra mim, que eu vou estar lá, eu vou comentar, eu vou compartilhar, eu quero estar contigo nessa ideia, que a gente consiga frutificar nos apoiando, tá bom? Para fazer uma rápida revisão, gente, olha só. Primeira coisa, nós falamos sobre ter metas claras. Ter metas claras não é eu quero ser o melhor do mundo, precisa ser quantificável. 1, 2, 3. Eu quero ganhar 15 mil reais por mês, eu quero ganhar 50 mil reais por mês, eu quero atender 30 pessoas por dia. Coloquem números, tá? Porque você vai acompanhar e o simples fato de você acompanhar já faz o milagre, tá? É muito legal. Nosso segundo ponto fala sobre ter um sistema de trabalho claro. E quando eu falo sistema de trabalho, envolve a sua personalidade também, tá?
Então é fundamental que as pessoas saibam com quem elas estão lidando. O Renato corta cabelo, a minha média, 15 minutos. A minha equipe sabe, no momento que o cliente sentou, 15 minutos depois eu já preciso estar lá para fazer o primeiro styling e eles já sabem como eu gosto. Então essa é uma característica minha, não é o único jeito certo. Tem gente que é muito séria, muito sisuda até e tem resultados excepcionais. Acha o seu tempero, seu jeitinho tem valor, tá? Acredita nisso. Depois nós falamos sobre ter compromisso com as pessoas que estão ao seu redor. Então, ser grato, para pensar que a recepcionista amanhã vai acordar cedo e ela vai estar lá, mais cedo que você, para encher a tua agenda. Ela vai se arrumar para estar bonita, para estar agradável. Fala isso para ela, cuida dela, faz uma escova nela, faz um elogio para ela. Pensa no seu auxiliar, pensa na sua equipe, pensa que cada pessoa da sua equipe que faz um cabelo bom, isso ajuda você. Pensa no teu fornecedor que manteve aqueles produtos que você usa. Pensa em quem loca a casa para você. Graças a Deus você paga um aluguel caro, tudo bem, mas aquela casa existe, ela recebe você como uma caixinha de presente para o seu talento. Então seja grato, tá? E crie relações saudáveis com quem está ao seu redor. Isso é receita de sucesso garantido. Receita de sucesso garantido, tá? Número 4, falávamos sobre a bolha. O que é criar a bolha, gente? É fazer com que o seu cliente se sinta especial. Uma boa entrevista pode durar 2 minutos. Então olha para ela lá dentro. Mostra para ela que você está ali de verdade. Não fica bocejando com a mão no bolso, com o braço cruzado, olhando para as outras coisas, olhando para o celular. Tá? Fica com ela. Dá 2 minutinhos para ela de verdade, de coração. E você vai ver que as pessoas conseguem ler isso. Elas vão te perceber como um profissional especial. Nós falamos também sobre o compromisso com o estudo. Tá? Essa é a fórmula de juventude eterna. Quem aprende não envelhece aqui. Então, gente, pensa só quantas oportunidades a gente tem no mundo novo que está sendo apresentado. E eu sou um desses caras que estou falando para vocês. Eu compartilho isso com vocês, tá? Eu levei bolo quinta-feira passada, possivelmente foi a pior quinta-feira da minha carreira. Eu poderia estar posando, né, de senhor sucesso. Faço isso, eu quero que você veja, eu quero que você desmistifique isso. Ninguém tá pronto, gente. Todo mundo tem dia difícil, todo mundo tem medo, todo mundo erra, todo mundo já chorou por um cabelo errado, todo mundo já teve clientes chorando e reclamando. Número 6, mantenha a cabeça e mãos ocupadas quando você estiver no salão. Então cria esse compromisso, a gente pode brincar, eu mesmo. Volta e meia dou uma olhadinha no TikTok, meus amigos me mandam coisas engraçadas, boa, mas não perde tanto tempo com isso, tá? Esteja atento, se eu tô ali para trabalhar, estou para trabalhar. Essa postura dá resultados excelentes. Número 7, falamos sobre impecabilidade. Agora que eu me comprometi com você, meu Deus, amanhã eu vou arrumar meu espaço todinho, vou escrever impecável, vou fotografar e vou mostrar pra você. Top o desafio? Você é desorganizado também? Comenta aí comigo. Se você é desorganizado também, vamos pouco a pouco melhorar o máximo que a gente pode, mas lembra que tudo isso comunica quem você é também, tá? Manter o espaço impecável, gente, em época de pandemia é sensacional. Então deixar para limpar a cadeira na frente do seu cliente, mesmo que ela já tenha sido limpa, é uma coisa que eu tenho feito. Lavar muito as mãos, né? Passar álcool, deixar tudo perfeito para o seu cliente ver que você também se preocupa. Tudo isso em tempo de pandemia vai ser muito legal. Depois nós falamos também, e uma coisa que eu acredito demais, gente, cuide da sua equipe. Quem é a sua equipe? Todo mundo. Quem que você fez feliz hoje? Você pegou um Uber, fala uma coisa legal pro cara, ele fez uma viagem bacana, deseja um dia bacana pra ele. Você comprou umas frutinhas na feira, deseja pro cara um dia próspero. Imagina que aquele dinheiro vai ajudar a família dele. Hoje é teu dia de pagar o aluguel salgado, paga com gratidão. Cara, tudo aquilo que a gente lança volta pra gente, sabe por quê? O mundo só existe aqui, ó. A minha mestra, Dulce Magalhães, uma pessoa que me faz muita falta, ela costumava dizer o seguinte: mudar de mundo é mudar de olhar. Quando eu mudo meu jeito de ver as coisas, eu tenho o poder transformador de quase um Deus. Eu mudo aquilo que eu vivencio, dependendo da coragem que eu tenho de criar um mundo em que eu sou o responsável. Então eu não posso alegar que o meu marido é ciumento, que a minha esposa é controladora, que o salão que eu trabalho não é tão legal. Eu não posso alegar isso pra ninguém, tá, gente? Eu sou 100% responsável pelos resultados que eu tenho e pela situação que eu vivo.
Quero agradecer muitíssimo esse carinho que vocês me dão, né? Eu atingi uma marca de 60 mil seguidores, adoro, morro de orgulho, principalmente porque essa comunidade, 60 mil pessoas, garanto que 95% deles são profissionais de verdade, como eu, como você, gente que não acredita em deuses, gente que acredita no valor daquilo que ele tem para contribuir, gente que quer muito se sentir mais forte, percebendo no seu talento algo fundamental. Gente, então acredita, aquilo que você tem para compartilhar com o nosso mercado da beleza é muito importante. Eu tenho muita gratidão de ter você pertinho de mim, tá? Então, vou aproveitar aqui a oportunidade de agradecer os meus parceiros, Vela Professionals, que acreditam em mim há muito, muito, muito tempo, os meus fornecedores, a minha equipe, a minha esposa, a minha família, a minha recepção. E nesse momento, eu vou te convidar para a gente fazer uma correntinha do bem aqui, tá? Mesmo a gente estando distante, vamos só fazer uma respiração aqui, ó, e eu vou mandar um pensamento para você de muita gratidão, para você de muita gratidão. Então, agradecendo por você estar aqui comigo e que a gente vibrando junto, pensando junto, a gente enche esse cômodo, o seu celular, o seu computador, que a gente enche esse espaço de paz, de prosperidade, de segurança, de saúde, de tudo aquilo, de todos os elementos e de cada um elemento que a gente precisa para ser mais feliz. Porque é para isso que a gente está aqui, não é? É pra isso que a gente tá aqui, tá, gente? Não acreditem se te disserem diferente. A gente tá aqui pra ser feliz. Tá bom? E eu tô super feliz que vocês estejam comigo nessa caminhada. Me emocionei. Ai, que merda. Muito obrigado. Obrigado por estarem comigo, tá? Foi maravilhoso. Comentem, compartilhem. Façam um print aí bem bonito. Não agora que eu tô chorando. Façam um print bem bacana desse momento que a gente viveu junto. Acreditem comigo que a gente pode salvar esse mercado. Como? Trabalhando com honestidade, cuidando das pessoas, sendo gentil com quem está ao nosso redor. É assim que a gente cura o mundo e é assim que a gente vai fazer dar certo. Tá? Brigadão. Valeu. Obrigado.